Graça e paz a todos os irmãos no Brasil e no mundo e aqueles que também não são cristãos, mas querem informações também na área da apologética. Neste vídeo vou comentar sobre algumas contradições que existem nos livros antigos, da Sociedade Torre de Vigia, ou seja, os livros das Testemunhas de Jeová. Não somente os livros antigos têm as suas contradições, como os livros modernos também. Mas eu estou aqui apresentando nesta série as contradições dos livros antigos, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui um livro que as Testemunhas de Jeová, talvez muitas Testemunhas de Jeová modernas não conheçam. O livro tem por título Filhos. O nome do livro é Filhos. Foi escrito em 1941, portanto eu estou aqui com uma raridade. 1941, foi escrito por Rutherford, presidente das Testemunhas de Jeová, e é uma declaração bem assim interessante aqui na página 241, sobre a questão do casamento. Olha o que está escrito: deverão os homens e mulheres, que são os Jonadabs ou outras ovelhas do Senhor, se casarem ou gerarem filhos agora antes do Amargedon? Ou seja, uma pergunta: deve essas pessoas se casarem ou gerarem filhos antes que aconteça o Amargedon? Eles podem assim fazer, se quiserem, eles podem fazer. Mas a demonstração ou conselho das Escrituras, ou seja, usa a Bíblia, o conselho das Escrituras aparece estar contra isto, ok? Então está aí a declaração de Rutherford, tá? Que a Sociedade Torre de Vigia, então ela proibia, de certa forma, o casamento, dizendo que a Bíblia proibia o casamento em 1939, certo? Já que o Amargedon ia acontecer em 1941, então em 1939 a orientação através do livro Filhos era que a pessoa não se casasse. Porém, a Bíblia, ela diz explicitamente em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz o contrário. Mas o Espírito expressamente diz, ou seja, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Ou seja, no final dos tempos, pela hipocrisia de homens, proibiriam até o casamento. Então, queridos, quando nós vemos ensinos como este, que é da Sociedade Torre de Vigia, de livros antigos da Sociedade Torre de Vigias, nós percebemos inúmeras contradições em que eles querem justificar através da própria Bíblia. Em Provérbios 4:18, a luz da aurora é como a luz que vai clareando mais e mais. Só que o problema da Sociedade Torre de Vigia é que a luz da Sociedade Torre de Vigia, ela fica piscando. Ela aumenta, diminui, porque os ensinos são extremamente contraditórios. É uma das religiões mais contraditórias do planeta Terra, é a Testemunhas de Jeová. Vamos observar uma declaração entre as centenas que existe das contradições da Sociedade Torre de Vigia em assuntos muito importantes para o ser humano. Sobre a questão da vacinação, é permitida na Bíblia a vacinação? Sim ou não? Segundo o livro The Golden Age, de 4/2 de 1931, página 263, em inglês, nós temos a declaração da Sociedade Torre de Vigia. A vacinação é direta violação do eterno convênio que Deus fez com Noé depois do dilúvio. Então nós temos aqui uma declaração de 1931 em que era proibido qualquer tipo de vacinação.
Já no ano de 62, vemos a sentinela de 1 de 4/62, página 223, dizendo o seguinte: seria, portanto, uma questão de decisão individual se a pessoa aceita tal tipo de medicação ou não. Este ainda é o ponto de vista da sociedade sobre este assunto. No passado, morreram muitos testemunhas de Jeová simplesmente por não poderem se vacinar. Já hoje está opcional, a partir de 62, mas depois eles ficam indo e voltando sobre a questão de transfusão de sangue, né, e outras questões tão fundamentais para o ser humano, como o transplante de órgãos, que também ficaram mudando. Então, a Sociedade de Torres de Vigia é uma sociedade perigosa, é uma seita perigosa para o ser humano, porque já mataram centenas e centenas de pessoas e nessas brincadeiras de contradições. Isso é muito, muito sério. Mas é o que tem na literatura das Testemunhas de Jeová. Que Deus possa guardar a sua vida e você ter um encontro com o verdadeiro Jesus Cristo. Jesus que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Procure uma igreja cristã autêntica e que você possa realmente ter uma comunhão com Jesus Cristo e, consequentemente, morar no céu. Deus abençoe grandemente. Amém.